Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um teste T para amostras independentes aqui no Jamov. Para que serve esse teste? Para comparar a média entre dois grupos de uma mesma amostra ou entre amostras diferentes. É importante salientar que os dois grupos ou amostras consistem de pessoas diferentes. Então, dois grupos, masculino e feminino, baixo, alto, enfim, esse tipo de situação. Bom, como é que a gente faz aqui no Jamov? A gente vem em teste T para amostras independentes. A gente vai selecionar uma variável métrica para fazer a comparação. Nesse caso eu vou pegar a satisfação, vou passar para cá. E vou pegar uma variável de agrupamento que tenha dois grupos. Aqui eu tenho essa variável com dois grupos, sexo. Então sexo na minha base de dados é masculino e feminino. Então aqui a gente já tem a estatística calculada, o teste T de student, que eu vou deixar selecionado aqui, e a hipótese que ele está verificando é se a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2. Isso é a hipótese nula. A hipótese alternativa é essa que a gente deixa selecionada aqui, grupo 1 diferente do grupo 2. Se eu quisesse fazer uma verificação unicaudal, eu selecionaria aqui a opção correspondente. Olhando aqui para os resultados, a gente tem que a estatística T calculada foi de 0,898. Quando eu olho para os meus graus de liberdade, eu já sei que eu tenho uma amostra grande, porque eu pego o número de observações do grupo 1 menos 1 e somo com o número de observações do grupo 2 menos 1. E aí eu tenho a minha quantidade de graus de liberdade. Então aqui eu devo ter um total de 507 observações na minha base de dados. Por esse valor, e como a minha amostra é grande, eu já sei que essa distribuição T ela é literalmente igual à normal. Então, quando o número de observações é maior do que 120, a distribuição T e a normal elas são literalmente idênticas. Então, o valor de referência quando alfa é igual a 0,05 é de 1,96. Aqui eu tenho um valor inferior a 1,96, que é 0,898. Então, isso aqui está dando uma evidência a favor da minha hipótese nula. Ou seja, que a média entre os grupos ela é igual. Então isso aqui vai se refletir num p-valor grande, maior do que 0,05, como a gente vê aqui, 0,369. A gente pode então explorar outras medidas para verificar como isso está acontecendo. Posso colocar a diferença da média, veja que a diferença da média entre os grupos não deu alta, deu apenas 0,10, e essa é uma variável que oscila entre 0 e 10. Então é uma diferença muito pequena. Aqui a gente tem o erro padrão da diferença, que compõe depois o cálculo da estatística T. O intervalo de confiança, nós vamos verificar que o zero ele faz parte, então entre menos 0,124 e 0,33, o zero ele faz parte, então isso é uma evidência a favor da hipótese nula. A dimensão do efeito, o D de Cohen, a gente tem 0,08, que é um D pequeno, então D igual a 0,20 pequeno, D igual a 0,5 médio, D igual a 0,8 um efeito grande. Vou tirar para simplificar. Aqui eu vou pedir a estatística descritiva. Então veja, a média do feminino, que tinha 304 observações, deu 7,47, do masculino 203, aqui a gente tem 7,36. Então de fato muito pequena, que é essa diferença de 0,104. Aqui a gente tem os desvios padrão, tem uma pequena dispersão ali em torno do ponto central, que é bom. E agora resta a gente verificar aqui dois testes para saber como os pressupostos estão se conformando. Em relação à homogeneidade de variâncias, então a hipótese nula é de que as variâncias são iguais, a hipótese alternativa é de que as variâncias elas são diferentes. Como o valor de P aqui é maior do que 0,05, isso significa dizer que as variâncias elas são iguais, então esse pressuposto ele está atendido por meio do teste de Levene. Existem outras formas de você verificar, também com medidas ali de assimetria e kurtose, e não é tão grave quando você tem esse tipo de oscilação, a não ser que você tenha muita assimetria, uma kurtose positiva ali maior do que 2, certo? Se esse teste ele falhar. Aqui, em relação ao teste de normalidade, a minha amostra ela é grande, vamos ver como é que ele sai. Então veja que ele rejeitou a hipótese nula de aderência a uma distribuição normal, isso é esperado, porque a minha amostra é grande, mas como a minha amostra é grande eu posso trabalhar com esse pressuposto atendido, não é nenhum problema. E você também pode verificar a medida de assimetria e kurtose aí dos grupos
para fazer essa aferição. Pois bem, sobre teste T para amostras independentes era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima.